Vamos, como diz lá os brasileiros dos Estados Unidos, startar. Eles aportuguesam todas as palavras de inglês que eles conseguem, principalmente os verbos. Benção. Então vamos trabalhar, né, a graça de contribuir conforme a necessidade do reino. A tese, né, que nós vamos bater, já batemos desde o início e vamos repetir hoje e até o final, que precisa ficar bem claro na nossa cabeça, né, no nosso pensamento, é que contribuir é uma concessão de Deus. Isso é muito forte. Isso destrói muitos paradigmas equivocados que há na cabeça aí dos cristãos, né? Então, a contribuição, você contribuir com o reino de Deus, é uma concessão que Deus dá, porque ninguém tem permissão de investir no reino de Deus se não for o próprio Deus que permita isso. Ninguém pode mexer nas coisas de Deus, ninguém pode interferir ou participar de nada que seja de Deus sem que Deus conceda, permita. Isso é um princípio teológico muito sério. Vocês lembram de Jó, né? Satanás veio, né, na assembleia para participar, para pedir permissão a Deus para tocar em Jó, né? Então é um princípio que a gente vê na Escritura o tempo todo. E a contribuição está dentro disso. Por isso que temos que pensar a contribuição de forma teológica, que falta muito esse entendimento. Então, é Deus que concede a possibilidade ou a oportunidade de alguém contribuir não só com dinheiro, mas com qualquer outra forma de contribuição, que muitos pensam que é só com dinheiro que se contribui. Não, tem muitas formas de contribuição, seja ela qual for, é concessão de Deus. Deus é quem concede isso. E fique bem gravado, né, na nossa cabeça, que é uma concessão que Deus faz. Agora, deixa eu procurar aqui o melhor conceito para isso, o recurso ou a legalidade dessa concessão que Deus dá a nós para contribuir com o reino, se chama graça. Ou seja, contribuir é uma concessão de Deus a nós. E essa concessão, ela acontece por meio da graça. A graça seria o instrumento, o recurso que Deus usa para fazer essa concessão dele ser possível, se materializar, se tangenciar na nossa história aqui nesse mundo. Né? Ou seja, é a graça dele que faz a gente contribuir, e a graça dele é a concessão dele a nós. Então nós somos abençoados com a graça para contribuir. E foi o que nós começamos a falar na segunda-feira passada, né, de que
Você não contribui para ser agraciado, você contribui porque já foi agraciado. A contribuição não é causativa, ela não causa nada. Você não contribui para ser abençoado, você não contribui para ser curado, você não contribui para resolver um problema seu financeiro, você não contribui para barganhar, você não contribui para alcançar um favor, uma bênção, não. Você contribui porque você já foi abençoado. Você já foi impactado pela graça dele, pelo favor dele. E isso é tão forte na vida sua que você quer dar, você quer devolver, você quer oferecer algo a Deus, ao reino dele, à igreja, à causa dele. Isso. Então é impossível você estancar essa gratidão. Tamanha graça e favor recebido, você agora, como é que eu posso dizer, de forma sem resistência, né? Sem dureza de coração, você agora quer dar, quer abençoar, quer servir, quer extravasar, quer derramar. Então é assim. Só que no senso comum das igrejas, da cristandade, né, tanto aqui no Brasil como em qualquer lugar e dentro de todas as denominações, né, até as mais históricas, as mais sérias, muitas vezes há um equívoco de entendimento e se deixa passar, né? E está muito forte aí na cabecinha de muitos cristãos que a contribuição, principalmente financeira, ela é a causadora de destinos de muitas vidas. Então, por isso que muitos querem contribuir para garantir um futuro melhor, saúde, prosperidade, e aí isso fica forte. E os líderes, né, ensinam, enfatizam, reforçam isso, e aí a coisa fica bagunçada, né, que é o que mais existe aí na cabeça dos cristãos, de que eles contribuem para receber. Eu dou porque eu vou ganhar. Eu dou porque é assim que vem as bênçãos. E quem não faz isso é ameaçado, né, dizendo que está roubando de Deus, que está semeando maldição, e aí vira uma bagunça, uma neurose na cabeça de todos os cristãos aí, e aí esse assunto se torna não agradável por causa desses desvios de propósito, né? Por causa desses ensinos equivocados sobre a contribuição, dízimo e tal, né? Porque quando se fala de contribuição, na maioria dos pensamentos, né, da cabeça dos crentes se refere a dízimo, né? E nós não estamos falando aqui especificamente de dízimo, nós estamos falando da contribuição, né, que envolve o dízimo, mas não se refere apenas ao dízimo. Mas aí, por causa desses equívocos, esse assunto se torna um assunto chato, problemático e tudo, e se tornou o tendão de Aquiles da igreja evangélica, né? Quando a mídia, os sarcásticos, os críticos querem bater na igreja, atacar a igreja, bagunçar a igreja, eles tocam nesse assunto, né? E aí vira uma situação complicada. Então, contribuir é uma concessão de Deus a nós. Nós falamos sobre isso, começamos a falar sobre isso na segunda-feira passada.
E o meio que Deus usa para fazer essa concessão acontecer, legitimar aqui no nosso meio, é a graça. Então a graça é aquilo que legitima essa concessão de Deus. E eu estou falando isso e colocando isso no lugar certo, para que a gente entenda durante o tempo que estivermos estudando que concessão e graça vem antes da contribuição. E não podemos inverter isso. Se tirar concessão e graça antes de se contribuir, aí vira paganismo. E o que é paganismo? Por que vira paganismo? Porque aí a gente vai para... Se você tirar concessão e graça antes da contribuição, isso, aí você vai para o paganismo no sentido de que o paganismo contribui para aplacar a ira dos seus deuses. Isso, é penitência, é sacrifício, aí vira uma bagunça, que é o que mais temos aí. Na realidade, a igreja, vamos falar aqui do Brasil, né, mas em vários lugares, a igreja brasileira ela é mais pagã na hora de contribuir do que cristã. No Brasil se contribui mais por paganismo, né, do que por ser cristão, seguidor de Cristo. Mas isso aí é assunto para a gente caminhar com mais tempo. Ok? Bênção? E o pessoal que vai acompanhar aí, né, depois, nos vídeos, é só seguir o nosso PowerPoint aí que você vai se orientar bem. Então vamos lá? De onde parou. Vamos lá de onde nós paramos. Contribuição à concessão, né? Deixa eu só falar aqui, né? Ela é uma concessão quando a motivação é correta, falamos sobre isso. Quando tocados pela graça, né? Por isso que eu falo que a graça vem antes, né? Por isso nós contribuímos. Quando a contribuição tem propósito, né? É uma concessão que Deus dá a nós, mas não é uma concessão dada a nós para você contribuir assim de qualquer forma, dar tiro em tudo quanto é lugar. É uma concessão dada a nós, mas tem que ter propósito, tem que ter direcionamento. Para quê? Para que Deus seja glorificado e as necessidades do reino de Deus sejam supridas. E quando é entendido, né, graça como privilégio, é aquilo que nós falamos, né? Você contribui porque você já alcançou, a graça te alcançou, e agora você vê como sendo um privilégio você contribuir, abençoar, né? Então isso é muito importante. Volto a dizer aqui que o segredo da contribuição feliz é você entender que você contribui porque alguém já contribuiu com você. Né? Contribuição, você contribui porque você se vê como fruto de uma contribuição. Alguém contribuiu na sua vida. Por isso você contribui. Né? Então vamos lá? Então, 3 princípios da contribuição. Vamos lá, trabalhar os 3 hoje. Então, tá lá. O primeiro princípio, né? A boa situação financeira não deve ser pré-requisito para alguém contribuir. E aí a gente tem um contraponto disso. Qual é o contraponto disso? É que a igreja na Macedônia, que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, né? A igreja na Macedônia, num momento de crise econômica generalizada, foi quando ela contribuiu. Então vamos abrir a Bíblia lá, né? Quem é crente aí, tem Bíblia.
Abra lá em 2 Coríntios 8, verso 2. Olha o que está escrito lá. Porque no meio de muita prova de tribulação, 2 Coríntios 8, 2. No meio, de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Olha aí, não sei se vocês estão percebendo a profundidade da coisa. Havia muita tribulação naquela região, naquele contexto. Então, no meio de muita tribulação, eles estavam tristes? Não. Eles estavam ali chorando, lamentando as dores, a falta de recursos. Ah, infelizmente não posso contribuir porque a crise é de tribulação, tá tudo caro, tá tudo difícil, então não dá para contribuir, Não. Olha lá, no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. Eles não manifestaram alegria, eles manifestaram abundância de alegria. Não sei se você está entendendo. Vou repetir. Olha aí, está claro aí. O contexto era de dificuldade, tribulação, escassez, problemas econômicos, certo? Ou seja, eles não tinham por que ter essa abundância de gozo e alegria, de ter essa... Não tinha. O contexto era contrário a isso. Mas eles estavam nesse contexto como? Muito alegres. Uau! Eu acho que você não está entendendo. Veja bem, gente, se o contexto é de tribulação, sofrimento, escassez, problemas de todos os jeitos, econômico e tudo, nós, seres humanos normais, ficaríamos abatidos, tristes, pessimistas, avarentos, vendo a necessidade do outro, você ia dizer, eu estou ruim também, estou pior, não posso dar, o que eu tenho é só para minha sobrevivência. Não, mas eles estavam abundantes em alegria. Então significa o seguinte, que eles já estavam recebendo graça. Eles estavam num contexto caótico, mas já estavam cheios de graça. Eles já estavam desfrutando da graça. Olha aí que bênção. Então, percebe pela narrativa bíblica que a graça já estava presente neles. Não é verdade? Ou você não consegue enxergar isso? Não está evidente? O contexto é de tribulação, perseguição, dificuldade econômica, caos generalizado, Essa era a situação, mas eles estavam abundantes de alegria. Então, a graça já estava lá. Gente, eles não iriam contribuir com a igreja de Jerusalém, que estava precisando de recursos, para receberem alegria, para ficarem bem, alegres, satisfeitos. Eles já estavam alegres e eles já estavam abundantes em alegria, num contexto de tribulação. Portanto, contribuir para eles é algo fácil ou difícil? Fácil. Estão entendendo? Por isso que nós, os cristãos, o que nos faz diferentes das pessoas do mundo não é roupa, não é uso e costume, não é dizer a paz do Senhor, ou graça e paz, ou aleluia, ou é não fumar, não beber. Isso é balela, isso não vale nada. A marca nossa que causa impacto nas pessoas, nos vizinhos desse mundo, é essa aqui, é a igreja da Macedônia. Estavam num contexto terrível, tribulação, escassez, pobreza,
lutas, mas aí, opa, a igreja de Jerusalém está pior. Vamos fazer alguma coisa? Olha aí. Aí eles reúnem, levantam uma coleta, muita, excedem para mandar para Jerusalém, para acolher os irmãos que estavam lá. Mas o contexto é de tribulação, de angústia, de escassez. Mas como eles já estavam alegres, diz aqui, né? Abundância de alegria. Fica difícil abençoar outros nesse contexto? Não. Eu lembro de um momento, né, que quando eu e Rose chegamos na África, em 1991, o país estava em guerra, nós não tínhamos ainda os nossos filhos, a gente era recém-chegado na África, num país em guerra civil, comunista, leninista, marxista, ateísta. Aí eu e Rose chegamos lá. Aí nós fomos em Mafambice, 50 quilômetros da beira onde nós morávamos. Fomos lá para sermos apresentados à igreja na qual nós iríamos cooperar no treinamento dos pastores e líderes dessa igreja. E eu e a Rose sentados lá na frente, né, é um hábito que eles têm, né, de pôr os líderes sentados lá na frente, né, e nós sentados lá na frente e o culto caminhando, um culto festivo, muita dança, muita alegria dos crentes. Lembrem que era de guerra, e onde nós estávamos, no interior, havia guerras lá perto. E aí teve um momento no culto da contribuição, né? Que você leva uma oferta e entrega lá na frente. Então eu e Rose fomos lá e entregamos a nossa contribuição, junto com os crentes. Aí antes de terminar o culto, aquela comunidade toda resolveu homenagear eu e Rose. Aí eu e Rose ficamos lá na frente da igreja e eles foram entrando com galinha, batata doce, abóbora, mandioca, milho, preá, né, porquinho da Índia, vivinha assim, uns 2 preazinhos, bonitinho, né, olha se eu vou comer aquilo, né, e eles entravam cantando e dançando e pondo assim numa esteira as nossas doações, banana, arroz da machamba, né, da horta, nossa, e aí eu chorei, ela chorou. Por quê? É miséria. Era o país mais pobre do mundo, em guerra. E eu e Rose não precisávamos de nada daquilo que eles estavam ofertando. É o contrário, nós é que deveríamos dar a eles. Né? Então as famílias tiraram da sua casa, da sua horta. Muitos caminharam horas carregando aquilo para levar para o casal de missionários que ia visitar a igreja naquele dia. Tamanho amor, alegria. E eles fizeram isso cantando e dançando. Como aqui a igreja da Macedônia. Alegria em abundância. Mesmo eles ignoraram a tribulação, o caos, a guerra. Porque foram alcançados primeiro pelo favor de Deus. A graça concedida a eles de contribuir. É como se eles estivessem dizendo assim: Senhor, missionários, aceitem isso aqui, porque para nós é uma concessão que Deus nos deu, porque nós já fomos agraciados. E agora queremos compartilhar dessa graça com vocês. Então aceita. Aí amarramos tudo isso, né, numa capulana, assim, e fomos para a estrada, pegamos um transporte e levamos para a beira. Chegamos lá, demos muita coisa para os outros missionários. Demos batata doce, banana, a galinha nós comemos, né? Não dividi não. O porquinho eu dei para os moçambicanos, né? De moçambicano, porque eu não ia matar o porquinho da Índia, né? Aqui no Brasil, o porquinho da Índia, a gente brinca com ele, né? É estimação. Já pensou eu comer?
né? Se o Augusto e a Andressa tivessem vivo, então eles iam querer, não, é nosso, né? Não dá não, é meu, né? Então, nós provamos isso aqui, não é? E vocês, eu tenho certeza que alguns de vocês, em algum momento da vida, vocês provaram disso. Entraram em contato com famílias que passavam por dificuldades, mas que tiraram com muita alegria e deram para vocês, e abençoaram vocês. Embora o contexto fosse de escassez, luta, dificuldade, mas eles não tiveram nenhuma hesitação em abençoar com alegria. Por quê? Por que fazem isso? É porque a graça, a alegria já os alcançou antes. E por isso que na hora de abençoar, de dar, eles não pensam na dificuldade. Isso para eles é irrelevante. Ah, vai faltar. Não, eles não estão pensando nisso. Ah, mas se eu der, eu posso perder amanhã e vou sentir falta. Não, eles não estão pensando nisso. Eles pensam em assistir aquela necessidade. Por quê? A alegria já os alcançou. A graça já entrou primeiro. Gente, só contribui com alegria aquele que já recebeu com alegria. Quando uma pessoa oferta, contribui com alegria, como eu citei aqui o meu exemplo, a igreja da Macedônia passou por isso, é porque eles já entenderam que a graça os alcançou primeiro. Eles estão alegres. Aí ele contribui. O contexto de contribuição que glorifica a Deus na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nunca tem tristeza. E nunca tem boa situação financeira. Não, nunca. Aqui eles até usam o termo, né? Profunda pobreza. Exato, vamos falar aí. Né? Então, sempre é com alegria. Se você contribui com tristeza, retenha, segura a tua oferta, não entrega não. Oferta dada com coração duro, com tristeza, sem alegria, não glorifica, não serve para nada. É um princípio que você deveria ter, nós deveríamos ter. Nunca contribuir sem alegria. Se você vem para o culto e traz lá a sua contribuição, mas o seu coração não está alegre, é melhor ficar em casa, não vem não, deixa lá quieta a sua oferta. Tira ela do Bradesco não. Deixa lá. Ou então, se você sabe que tem que resolver isso, fique então amanhã, à tarde, o tempo todo, Senhor, trabalha o meu coração, me faz sentir alegre, porque eu tenho que abençoar, eu tenho que contribuir. Eu tenho que atender uma necessidade do reino, e eu quero fazer isso com alegria. Gente, a igreja de Jerusalém, que era a igreja mais antiga, mais histórica, né? Ela era forte, grande, uma cidade boa. A igreja da Macedônia era pobre, pequena. Então, só para vocês fazerem uma comparação aí, né? Eu vou citar assim mais de onde eu vim, né? Vocês conhecem a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, lá na 68? Sim. Das igrejas presbiterianas de Goiânia é a mais abastada. Tem outras ricas, né? Mas tradicionalmente é a mais, né, cheia de, né, médicos, gente que tem capital, né? Quando eu pregava lá, algumas vezes que eu preguei lá, separa assim na porta só carrão, né? Só esquema. Mas aí é como se a presbiteriana, a primeira presbiteriana,
passasse por uma crise, uma dificuldade muito grande, escassez, e de repente uma igreja aqui, vamos imaginar aqui, de um bairro bem pobre de Goiânia, qual seria aí? Madre Germana, né? Vamos pôr Madre Germana aqui, uma congregaçãozinha lá, bem pequenininha lá, sem nada, tudo, decidisse atender, socorrer a primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Aí todo mundo vai, contribui com alegria, com festa, reúne, se esforça, faz de tudo para trazer abundância na contribuição para mandar para a primeira igreja. É mais ou menos esse o contexto aqui. A igreja da Macedônia, fraca, pequena, mas os irmãos com abundância de alegria passam a sua profunda pobreza para trás. Não se preocupam com isso. É o que ele está dizendo aqui, ó, né? E a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Está entendendo? Então, como diz aqui, né? A boa situação financeira não deve ser pré-requisito para alguém contribuir. E o contraponto disso é a situação da igreja da Macedônia, que nós estudamos agora lá em 2 Coríntios 8:2, né? Então, olha aqui, nós colocamos 3 situações, né? Alguns aguardam enriquecer, aguardam a riqueza chegar na sua casa, na sua vida, no seu bolso. Então aqui, ó, existem igrejas e pessoas esperando ficar ricas para começarem a contribuir com missões interna e externamente. Vocês já ouviram essa história? Vocês já ouviram pessoas dizendo isso? Vocês já encontraram pessoas que dizem assim: quando eu tiver um carrinho, né? Aí eu vou usar o meu carro para evangelizar, para socorrer pessoas, levar pessoas pobres para a igreja, as viuvinhas, as velhinhas. Já ouviu gente falar isso? Que não tem carro, mas diz que quando tiver um transporte, vai ser outra pessoa e vai usar aquele carro para servir na obra. Já ouviu gente falar isso? E aí, quando ela compra o carro, o que ela faz? Ela lava o carro todo sábado e não deixa ninguém sujar o carro. Não, você acha que ele vai pôr o carro num bairro que não tem asfalto, é poeira e lama? Vai carregar a criança que vai sujar o carro e que a fralda está cheirando xixi e vai sentar no banco do carro dele? Não vou para a igreja não, porque está sem gasolina. Vou gastar gasolina. Ele mora onde? Lá no Recanto Bosque, onde o Franklin mora. Vai vir aqui para o Parque Oeste. Sem chance. Tem gente que diz isso aqui, ó, espera a riqueza chegar para então investir nas missões internas e nas missões externas, ou investir no reino de Deus e nas causas do Senhor. Quem pensa isso, quem coloca como sendo um pré-requisito ter para poder dar, está equivocado. Você já viu gente falar assim: eu não posso dar porque eu não tenho? Esse discurso, eu não posso dar porque não tenho, não é discurso do reino de Deus, é discurso de gente de igreja. Como é que ele está sobrevivendo? Alguma coisa tem, né? Não tem como, vai ter. Vocês já viram que muitas vezes nós não temos garantia nenhuma de que vamos ter café da manhã amanhã, porque você olhou lá na despensa, não tem nada. Nada. Aí você deita, dorme e amanhã você é surpreendido, aparece alguma coisa e você come.
Ou chega um serviço, uma oportunidade, você ganha o dinheiro, vai no mercado, compra e leva para casa. Aí a pessoa passa por essa concessão de graça que Deus deu para ele, mas ele não passa adiante. Como é que eu vou contribuir se eu não tenho? Igual uma irmã aqui da igreja nos procurou dizendo: olha, pastor, eu não tenho nenhuma renda financeira para contribuir com a igreja, mas eu gostaria de tirar o meu sábado para ir lá lavar a igreja e limpar a igreja. Posso? Eu falei: oxe, com certeza. Olha aí que bênção. Porque ela está entendendo que a contribuição é isso, e fazer com alegria. Ela poderia simplesmente chegar para nós, os líderes, o pastor, e falar: ó, pastor, eu não estou contribuindo com a igreja porque eu estou desempregado e não tenho entrada. Não é assim que muitos fariam? Porque eles pensam que é assim que se administra as coisas no reino de Deus, e não é. No reino de Deus você pode sim contribuir, mesmo não tendo o dinheiro. Mas se você não tendo dinheiro, você fica assim? Ou você não tendo dinheiro, você usa as mãos assim, usa as mãos assim, usa as mãos assim? Você tem mão, você tem coração, você tem mente, você tem perna, uau! Você tem gordura acumulada, não tem? Você tem 2 olhos, olha aí, rapaz, isso é melhor do que dinheiro. E você pode contribuir com a causa, com o reino. Deus já te agraciou, você tem corpo, você tem saúde, você tem inteligência. Oh, Jesus! Você precisa ter necessariamente dinheiro? Não. Mas você tem que contribuir conforme a necessidade do reino. E fazer isso com graça e alegria. O pastor, para que ele apresentasse o projeto e tal, porque ele estava buscando recurso, ele estava buscando ajuda. E eu conhecia ele há anos e eu sabia das dificuldades que ele estava lá no campo, né? E que ele realmente necessitava de ajuda. E as igrejas que, uma em especial, que prometeu, que falou que iria ajudar ele, fez como o senhor falou. Simplesmente mandou uma mensagem, enviou e disse: olha, a partir do mês que vem eu não tenho como te ajudar. E largou ele lá no campo, né? E aí, assim, quando eu fui falar com o pastor, que era o presidente ele disse: olha, nós não temos interesse, porque a gente acha que o que ele faz lá é pouco. Então, assim, eu vejo assim, o que eu me baseio, o que eu me apego e o que eu acredito, creio, não é em homens, porque se fosse, eu teria desistido ali naquele momento. Mas eu creio realmente na palavra, eu creio que quem sustenta é o Senhor, né? O Senhor que move o coração. Mas eu fiquei assim impressionada, foi com aquele líder que eu fui conversar, com o conhecimento que aquele homem tinha e com o que ele me disse, a resposta que ele me deu em relação sobre aquele missionário, né? Infelizmente, isso é uma verdade que está em todos os lugares, né? E os missionários passam por isso. Pastor, a questão que você falou no verso 1, né? Falar dela, né? Que a contribuição, a concessão e a graça vem antes, né? Isso. No verso 1 do capítulo 8 de 2 Coríntios, né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Isso. Então, contribuir. Muito tempo
pode chegar diante desse Deus, adorá-lo, cultuá-lo, sem que ele seja permita isso, por causa da sua santidade. Por isso, para garantir a santidade dele, ele mandou o Filho, que nos protege desse Deus Santo. E é só por meio do mediador que é Jesus que o seu culto chega a Deus, que a sua oração chega a Ele, que o seu louvor chega a Ele, que a sua presença pode ser notada e percebida por Deus por causa de Jesus. E aí entra a sua contribuição. Você só pode ofertar, contribuir algo para o reino de Deus, para a igreja ou para qualquer causa do Senhor, se Deus lhe conceder isso. Isso é tremendo. Não esqueça disso. Toda vez que você contribui com a igreja ou com as coisas do Senhor, ponha na sua cabeça: isso é concessão. Isso é concessão. E ele está dando esse privilégio. Dentre tantas pessoas desse mundo, ele me deu essa concessão. Isso tem que encher o coração da gente de alegria, de gratidão. Contribuição não é obrigação, não é constranger todo mundo a contribuir, fazer chantagem e encher a cabecinha dos: se não quiser, está roubando, bater. Para com isso. É concessão. Por quê? Porque Deus é assim. Ele tem o reino. Ele decidiu que esse reino dele precisa das nossas contribuições, sejam elas quais forem. Esse é o princípio que ele estabeleceu. O meu reino tem necessidade e elas serão supridas pelo meu povo. Ele estabeleceu. Só que para a gente contribuir com o reino dele tem que ser com concessão. Que maravilha! Contribuir é concessão. E qual o recurso que ele usa para essa concessão ser legitimada? A graça. Por isso que a gente contribui com graça. Mas você contribui para alcançar a graça, alcançar a bênção? Não, porque a graça e a bênção já te alcançou. E aí eu sou agora um gracioso contribuindo com graça. Para receber de volta em troca? Não. Se vier, não é porque eu contribuí. Olha, eu sou fiel, o Senhor olha para a minha casa, abençoa a minha casa porque eu sou um dizimista fiel. Lorota, isso é paganismo. Quem ora assim é um pagão. Que tem Cristo, contribui porque ele entende que é uma concessão e ela só é possível porque a graça de uma pessoa. E agora eu contribuo porque eu não consigo segurar. É a alegria abundante, a gratidão abundante. Você não consegue reter. Você não consegue. Amém? Então, não falte, segunda-feira, traga a gente, arrasta o grito, pega a faca, põe no discurso, contra a igreja. Você tem que aprender a concessão, traz o carro. E aí ele entrou aqui e a gente fecha a porta. Amém? Estou brincando. Beleza? Vamos orar. Anderson, você está com cara de crente hoje. Então você vai orar, né? Para continuar crente. Vamos orar. Se não orar, vamos orar com Anderson. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, por esse encontro, por estarmos aqui, o Senhor ter concedido a nós o privilégio de ouvirmos isso que ouvimos hoje. Pai, em nome de Jesus, que a gente guarde isso no nosso coração, na nossa mente, que a gente não ouse barganhar com o Senhor, Pai, com as nossas contribuições, sejam elas de aspecto financeiro ou de aspectos quaisquer. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a crescermos nisso, Pai, a sermos maduros nisso. E a gente pede ao Senhor que nos
conceda, Pai, o crescimento nessa área, Pai. Que a gente também queira isso, Pai. Que a gente queira e nos esforce para isso, Pai. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção, boa semana.